Vamos agora brincar um pouco mais com as listas, como que a gente pode manipular elas, como que a gente pode operar em cima dessas listas e fazer algumas alterações também no que a gente está armazenando nelas. Então, a gente viu na aula passada que eu posso construir uma lista armazenando ali uma variável entre colchetes com seus elementos separados por vírgula. Então, A aqui recebeu uma lista, se eu pedir A, ele recebeu a lista 1, 2, 3. A gente viu também que eu posso chamar um elemento em particular da minha lista através de seu index, que começava por 0. Então, o primeiro elemento da minha lista é o elemento de index 0. Então, se eu pedir A colchete 0, A index 0, ele vai me retornar o valor 1, que é o valor que está na posição 0 da minha lista. Temos que manter isso em mente para não confundir que o primeiro lugar da nossa lista é, na verdade, o lugar de index 0, né? Começa a contar a partir do 0. Também vimos a questão do método construtor list, que recebe um iterável. Então, já troquei aqui o nome que tinha elementos para iterável, agora a gente já falou um pouquinho sobre. Então, vamos primeiro aqui, a gente já viu que eu posso obter um elemento em particular da minha lista. Então, vamos supor que eu quisesse trocar esse elemento 3 por um elemento 2. Eu não quero que aqui seja 3, eu quero que aqui seja 2. Então, eu poderia reescrever a lista e rearmazenar ela na variável A com 1, 2, 2, né? E se eu desse Enter, isso aqui aconteceria. Só que, claro, isso não é prático e não há por que fazer isso. Então, eu também posso substituir um valor em particular da minha lista. Eu já sei como localizá-lo, então eu posso dizer o seguinte: o 3 é o A colchetes 2, né? É o elemento que está na posição 2, com o nosso index 2, né? Então eu posso mandar atribuir ao A index 2 com o sinal de atribuição que a gente já viu para variáveis, que é o igual. Então, guarde no A index 2 o valor 2. Se eu der Enter, ele faz alguma coisa, ele não retorna erro. Se eu pedir A, você vai ver que a lista A passou a ser 1, 2, 2. Ah, eu quero que ela seja uma lista só de 2. Então eu posso guardar no index 0 o número 2 também. Se eu pedir A, vai ser uma lista com 2, 2, 2. Então eu posso também trocar um valor em particular dessa minha lista se eu quiser. Beleza? Ah, e se eu pedir para ele, sei lá, colocar no aIndex3, que não existe, um valor 2. Será que ele armazena um valor a mais? Não, né? Ele vai dar um index erro, então é um erro de index, que já era esperado, porque eu coloquei um index que está out of range, ou seja, fora do leque, né, da margem dessa lista. A lista não tem um index 3, então não faz sentido eu armazenar o 2 no index 3. Então, já já a gente vai ver como que eu faço para fazer essa operação de armazenar alguma coisa na minha lista. Então, queria só começar falando sobre isso, beleza? Então vamos agora pensar realmente como eu opero nas minhas listas. Então, a gente viu lá na aula de strings uma coisa interessante. A gente viu que nas strings a gente podia somar as strings e elas eram concatenadas. Eu vi que se eu fizesse num mais eros, eu ia ter números, né? Ele ia concatenar a minha string. E aí eu via que eu também poderia só multiplicar uma string por um número inteiro, né? Eu poderia fazer isso aqui e ele ia repetir num, né? 3 vezes. Bom, então vamos criar aqui uma lista B, 4, 5, 6. E aí o meu eu matemático espera que quando eu somar A e B, ele faça uma soma de vetores, né? Até porque em algumas linguagens, e até algumas pessoas também chamam listas de vetores, porque em algumas linguagens essa estrutura é chamada de vetor. Aqui o nome realmente imposto no Python é listas, mas não tem nenhum problema ser chamado de vetor. Pelo menos eu já vi várias pessoas chamarem. E aí o meu eu matemático espera que ele faça 1 mais 4 e bote na primeira posição o valor 5, 2 mais 5 e bote na primeira posição o valor 7, blá 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 blá, né? Como a gente aprendeu na geometria analítica, mas nada a ver, ele não vai fazer isso. Então, se eu pedir A mais B,
você vai ver que ele vai juntar. Eita, eu estava referenciando essa A, né? Mas a gente mudou o A para 222. Mas, enfim, a explicação foi feita, né? Ele concatena as nossas listas. Então, ele faz a mesma coisa que ele fez com os strings. Então, ó, ele pegou o 222 e juntou a essa lista, que era a lista A, os valores de B. Ele concatenou, né, os elementos. E criou uma lista só. Como eu não armazenei isso em nenhuma variável, então esse valor aqui não vai ter alterar nada. Se eu pedir A e B, vai estar daquele jeito. Do mesmo jeito, se eu fizer 3 vezes A, ele vai repetir a minha lista A 3 vezes em uma lista só, né? Ele fez A mais A mais A, né? Então ele concatenou a lista A com ela mesma mais 2 vezes. Esse comportamento ele parece bem semelhante às strings. Então, em dadas as devidas proporções, por favor, dadas as devidas proporções, a gente pode interpretar de algumas formas que uma string é uma lista de caracteres. Vocês podem ver que as operações são as mesmas. A gente viu que eu posso fazer um list com um string. Então eu vou falar aqui, inicialmente, que um string ela pode ser interpretada de certa forma, dadas suas devidas proporções e em alguns aspectos, como uma lista de caracteres. Certo? É claro que, na verdade, a ideia aí dessa semelhança tem base no conceito de iterador, iteráveis, então, que é que a gente não vai ver. Então, para eu não tocar no assunto de iteradores, eu estou falando nesse sentido, por isso, dada as devidas proporções. Beleza? Massa. Então, vimos que eu posso somar, quando eu somo, eu concateno. Eu posso multiplicar por um número, quando eu multiplico, eu junto ela 3 vezes. Mas eu não vi ainda uma coisa que eu gostaria de saber, que é como eu acrescento valores em listas, né? Eu quero, minha lista está ali, quietinha, eu quero armazenar novos valores nessa minha lista. Então essa função vai ser muito importante, porque até aqui eu estou criando listas só assinalando a uma variável uma lista já pré-definida. E a gente viu que o nosso método de inserção de valores pelo usuário em um programa é o input. Eu não tenho como fazer o input de uma lista direto. O meu usuário não vai fazer isso, ele não pode fazer isso, senão meu input fica... Enfim, não tem nenhuma estrutura e nem seria prático. Até porque o meu usuário não conhece, às vezes, muitas das vezes, como funciona um programa. Não sabe o que é uma lista em Python, né? Então, para isso a gente vai precisar utilizar estruturas de repetição de uma certa forma, porque é uma entrada repetitiva. Eu quero uma certa quantidade de elementos, então eu tenho que inserir aqueles elementos e eles vão... Isso vai ser um processo repetitivo, vai ser um input repetitivo. E eu preciso ir adicionando esses elementos que eu estou inserindo a uma lista. Então eu pego aquele que eu inseri, adiciono. Pego aquele e adiciono, até montar, né, a minha lista, adicionando um por um. Beleza. Então eu tenho a minha lista A, nós já vimos que é 222. Ela vem vindo sendo 222. E eu quero acrescentar mais um 2. Eu vi que eu não tenho como somar a uma lista, ou acrescentar uma lista um valor com o index fora. E eu também não tenho como fazer o A, pegar a lista A e somar 2. Ele não vai fazer isso, não pode concatenar uma lista com um inteiro. Então, isso aqui não tem como. Funcionaria, claro, se eu somasse o A com uma lista contendo 2. Aí sim, porque eu estou somando, concatenando listas, duas coisas de mesmo tipo. Mas também essa inserção do número 2 em formato de lista também não é prática, né? Então, para isso a gente vai utilizar um método, e aí eu não vou mostrar ainda aqui a lista com todos os métodos, como eu fiz lá no módulo Math e também na aula de strings, mas usa o mesmo sentido. Na próxima aula a gente vai ver mais métodos, mas eu só queria falar sobre o método append. Então, append, ou append, vem do inglês acrescentar, juntar.
Então, é basicamente o que a gente quer fazer. Eu quero acrescentar um valor à minha lista. A sintaxe dele é a seguinte. Eu coloco list.append e o elemento que eu quero inserir. Então aqui eu coloco no argumento o elemento que eu quero inserir. Aqui, antes do ponto, segue bem aquela nossa sintaxe, né? Que aqui, se vocês lembram, era um str, então eu colocava minha string, ou a variável que contém minha string, ponto, o método, abro parênteses e os argumentos. Então aqui é o mesmo sentido. Então, A está sendo 222. Então eu quero acrescentar um 2, então eu boto a.append 2. Então, acrescente a lista A o valor 2. E aí, se eu pedir o A passou a ser 22222. Beleza? Ah, será que ela funciona com mais de um argumento? Append 2, 3. Se eu fizer isso, você vai ver que vai dar erro. Ele só leva um argumento e eu dei 2. Então, esse aqui não pode acontecer. Beleza? Bom, eu posso não preciso necessariamente acrescentar números. A gente já viu que listas podem armazenar várias coisas, inclusive outras listas. Então eu posso armazenar ao final do A uma lista 2. Se eu pedir A, você vai ver que o último valor é uma lista contendo 2, que é diferente do elemento 2. Beleza? Mas, então, vamos fazer uma aplicação. Deixar de conversa. Então, a aplicação é a seguinte. A gente vai fazer um programa. Esse programa vai ler 10 elementos. Vai armazenar todos esses elementos em um vetor. Aí, quando você lê vetor, leia lista, né? É o mesmo sentido da coisa. Então, armazene em um vetor, em uma lista. Imprima o maior valor, o menor valor, o percentual de números pares e a média dos elementos do vetor. Então, beleza. Primeira coisa, a gente vai precisar ler 10 elementos. Então, o número de elementos que eu quero receber já está definido. Então, eu preciso que seja um input repetido em um número definido de vezes. Então, já dá para ver que é um loop for, né? Então, eu vou executar um loop for e in range 10, né? Que é o número de elementos. E aí, eu vou pedir elementos. Então, eu vou criar uma variável chamada n. E até botar né, de elemento. Pedir para ele inserir um inteiro. Eu vou limitar só números inteiros. Então ele vai int input, insira um elemento. Legal. E aí ele vai inserir um elemento. E aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento e vou acrescentar a uma lista que vai ter esses 10 elementos. Só que se eu fizer o seguinte, ó, pensem comigo. Eu criei aqui desde o começo uma lista A e uma lista B. Vamos supor que eu usasse um c.append2. Se eu digitar isso, você vai ver que vai dar um name error. O nome C não está definido. Eu não criei antes nada com a variável C. Então eu não posso vir aqui e dizer, eu vou armazenar num vetor, o nome da variável vai ser vetor, então eu boto vetor.append elemento. E por isso aqui eu não vou achar que ele vai criar uma variável vetor e vai armazenar ao mesmo tempo esse elemento aqui nela, não. Isso não vai acontecer. Ele só faz isso para variáveis ou listas que já existam. Então eu posso vir aqui fora e criar, algo que a gente vai criar várias vezes, criar uma lista vazia, que é armazenar na variável vetor uma lista vazia. Eu abro e fecho colchetes, tem nada aqui dentro, papai. Então é uma lista vazia. E aí, no primeiro ciclo, na primeira iteração do meu loop for, ele vai receber um elemento e vai armazenar esse elemento nesse vetor e ele vai passar a ter um elemento. Vai fazer isso 10 vezes, então ele vai ter 10 elementos. Então, essa estrutura aqui, do jeito que ela está, ela vai criar o nosso vetor. Depois disso, eu preciso imprimir o maior e o menor valor desse vetor. Então, eu poderia criar um outro loop for, mas a gente pode até aproveitar esse loop for aqui. E aí fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada maior, vou atribuir a ela o valor 0. Vou criar uma outra variável chamada menor, vou atribuir a ela o valor 0. E a gente vai criar também um
n pares, vou botar 0. Isso aqui vai ser o número de valores que são pares. E uma variável soma, 0, para a gente usar quando for calcular a média. Eu tenho que ter a soma de todos os valores para dividir por 10, né? E aí a gente vai aproveitar esse loop for, que vai estar inserindo os valores, para já calcular essas coisas. Então, primeiro, eu vou receber um elemento, vou adicionar esse elemento no vetor, e aí eu vou pedir para ele testar. Olha, esse elemento é maior que maior, ele é maior do que a minha variável maior. Se ele for, o maior passa a ser o elemento, né? Acredito que a gente já tenha feito um programa assim, que testava alguma coisa sobre maiores ou menores. Então, se o meu elemento for maior que o maior, maior recebe elemento. Beleza. Com isso aqui eu já vou conseguir saber quem é o maior. Para saber quem é o menor, a mesma coisa, só muda a operação, né? Se elemento for menor que menor, menor passa a ser o elemento. Isso ele vai fazer em todos os ciclos. Eu poderia criar outro ciclo para fazer isso, só que aqui eu já aproveito uma estrutura, né? Então é mais ágil. Beleza. Percentual de números pares, aí fica. Eu vou fazer o seguinte teste. Se o meu elemento resto da divisão com 2, vocês lembram disso, né? Que todo número par, o resto da divisão dele por 2 é 0, né? Então, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, eu pego a variável n pares e incremento ela em 1. Então, aqui de início não tem nenhum número par, e aí eu incremento isso aqui. E eu também tenho que pegar a soma de todos os que eu vou inserir, né? Para calcular a média. Então, o que é que eu faço? Eu incremento a variável soma em elemento, né? Aí vocês lembram que essa sintaxe é igual a soma, recebe soma mais elemento, né? Falo isso sempre para deixar aqui marcado. A gente também usou essa sintaxe aqui, que é a mesma coisa que n pares recebe n pares mais 1, né? Mesma coisa. Beleza, né? Então, isso aqui deve funcionar. E aí, no final, quando ele sair desse loop for, fizer tudo isso, eu vou pedir para ele imprimir o maior valor, o menor, o percentual de números pares e a média dos elementos do vetor. Então, eu também vou pedir para ele imprimir o vetor, ou seja, a lista. Então, print lista, vírgula, vírgula, vetor. Então, 2 pontos aqui, né? Ele vai imprimir o vetor aqui do lado. Print maior valor, porcentagem i, porcentagem maior. Aqui é a mesma coisa, né? Vou copiar, botar só um menor e aqui menor. E aqui a gente vai printar num percentual de pares, porcentagem i. Aí eu quero que depois desse porcentagem i apareça um símbolo de porcentagem. Só que vocês lembram que o símbolo de porcentagem está usando para substituir um valor. E aí quando eu quero que um porcentagem apareça, enquanto eu estou usando esse tipo de formatação, eu boto 2 porcentagens. E ele vai interpretar isso aqui como uma porcentagem só. Tá? Porcentagem i, e aqui deve entrar o valor pares dividido por 10, não é isso? Pares dividido por 10, isso aqui vezes 100, né? E dá a minha porcentagem. Isso aqui pode dar um float, né? Então vamos botar uma porcentagem f.2, né? Para aparecer com 2 casas decimais, porque isso aqui pode dar um float. Então, os pares a quantidade de números pares, então aqui é n pares, né? N pares dividido por 10 vezes 100. E por último, a média dos elementos, porcentagem .2f também, porque pode ser um float, porcentagem soma dividido por 10, né? E dá a média dos meus vetores. Beleza.
Vamos lá, vamos rodar aqui. Tem que salvar. Essa é a nossa aplicação 18, né? Vetor. Beleza. Primeira coisa que ele vai pedir, insira um elemento, ele vai ter que inserir 10 elementos, né? Então, vai inserir 2, 5, 6, 8, 4, 1, 2, 3. Poxa. Cliquei, né? Dei um Enter sem digitar valor. Então, vamos lá de novo. Beleza. Então, seria, ele imprimiu a lista 25221484458. Maior valor é o 8, verdade. Menor valor, ele printou um 0. E aí eu vou falar já já que isso aqui é um erro que a gente tem que respeitar, tem que resolver. Porcentagem de pares 70%, então devem ter 7 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correto. Média 4.10. Aí eu vou acreditar que tá tudo certo. Mas aí a gente teria que testar, né? Fazer 2, mais 5, mais 2, mais 2, mais 1, mais 4, mais 8, mais 4, mais 5, mais 8. E dividir esse valor por 10 dá... Oxe, fiz como se estivesse na calculadora do Windows. Então dá 4.1, né? Beleza. Bom, eu falei que a gente tem que resolver um problema aqui, né? Que é desse menor valor. Que é o seguinte. A gente atribuiu aqui que o menor seria 0, né? O que está errado, porque provavelmente, né? Eu vou inserir valores positivos e eu posso nunca inserir um 0 ou um valor menor que 0, né? E esse 0 vai acabar sendo interpretado aqui no nosso algoritmo como sendo sempre o menor. A mesma coisa pode acontecer com o maior, acabar sendo 0 de forma errônea se eu inserir todos os elementos como negativos, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Nessa primeira iteração, o i ele é 0. E aí o primeiro elemento que eu inseri, eu quero que ele vire o maior e vire o menor. E a partir daí, eu passo a checar todos os outros. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui, se i for igual a 0, que significa que eu estou na primeira iteração, eu vou criar, então eu vou apagar essas duas variáveis aqui. Eu vou criar uma variável maior e vou adicionar elemento, e vou criar uma variável menor e vou adicionar elemento. E aí todas essas outras coisas aqui, estão nesses ifs, esses dois aqui, né, no caso, eu não preciso fazer, né, porque ele vai acabar checando aqui a mesma coisa. Então eu poderia colocar eles dois aqui dentro de um else. Então eu vou selecionar tudo, dar aqui uma passadinha e boto um else. Beleza. E aí, isso aqui eu realmente preciso checar, né, se ele é par para contabilizar e também contabilizar na soma. Então, aqui eu tenho uma decisão, né, se o i for igual a 0, quer dizer que eu estou na primeira iteração, eu crio duas variáveis e chamo de elemento. Se não for, eu vou fazer os testes, né, que a gente deve fazer. Então, eu vou rodar agora e eu vou tentar inserir os mesmos valores. 2, 5, 2, 2, 1, 4, 8, 4, 5, 8. E aí agora sim, o menor valor é 1, né? Que está correto, o resto continua a mesma coisa. E aí com isso aqui a gente previne esse erro de acontecer. Tranquilo, massa. Outra coisa que eu queria fazer, antes da gente terminar, é trabalhar aqui nesse insira um elemento. Porque está aqui, insira um elemento, insira um elemento. Se eu pudesse colocar um insira o primeiro elemento e no outro insira o segundo. Então, a função input, na verdade, isso não tem a ver com a função print, essa formatação. Ela tem a ver com uma string qualquer. Então, dentro do texto que eu digito na função input, eu posso fazer também essa mesma formatação. Então, eu poderia colocar aqui, insira porcentagem i e o símbolo de ordinário, né? Então, insira o porcentagem iésimo elemento. E aqui vai entrar o i mais 1, né? Que é a quantidade do elemento que eu estou. Na primeira iteração aqui o i vai ser 0, mas eu estou inserindo o primeiro elemento. Se eu rodar, então aí que ele vai pedir, ó, insira o primeiro elemento, aí no próximo segundo. Então eu também posso formatar as frases inseridas na minha função input, da mesma forma que a minha função print. Isso é útil aqui em inserções, em
vetores, né? Certo que isso aqui é bem, até não é muito prático nessa forma de inserção, mas enfim, é útil também para a gente saber que isso também pode ser feito. Beleza? Bom, última coisa antes de a gente terminar é o statement in. O statement in. A gente viu que statements são declarações, então eles não pedem nada, não recebem nada, eles não operam nada, eles às vezes só vão testar alguma coisa. Ou fazer alguma ação, como o break, o continue, né, que a gente viu. Então, in do inglês é dentro ou pertence, está dentro, né? Então, pertence também pode ser usado como sentido nesse caso. Serve para eu saber se um elemento está ou não dentro de uma lista. Então, se eu pedir aqui vetor, que é a variável que a gente acabou de criar por esse programa, que é essa aqui, eu posso checar, ó, o número 2 está no vetor, então 2 in vetor, estou fazendo uma pergunta ao Python, ele vai dizer true, porque realmente o 2 ele está dentro do vetor. Se eu digitar 3 in vetor, false, não tem nenhum 3 aqui dentro, né? Posso testar qualquer coisa, 4 in vetor, true, amanhã in vetor, false, não está. Então, isso aqui pode ser útil para eu testar se alguma coisa está dentro do meu vetor. Então, tem uma aplicação aqui. Vamos fazer ela antes da gente terminar. Faça um programa que leia dois conjuntos de números, tendo cada um 4 e 5 elementos. E faltou aqui um print, né? E print os elementos comuns aos conjuntos. Então, eu vou obter um conjunto com 4 números e um conjunto com 5, ou seja, duas listas, cada uma com 4 e com 5, e vou printar os elementos comuns aos conjuntos. Beleza? Então vamos lá. Mais rápido que rapidamente. Então, vou criar uma variável A, não, vamos chamar lista 1, e vou dizer que ela é uma lista vazia. Lista 2 também é uma lista vazia. E aí vamos fazer um for i in range 4 primeiro, para a gente inserir os elementos da lista 1. Então, elementos recebe inteiro, input, insira o porcentagem iésimo elemento da lista 1. E aí depois de aqui tem que ter um porcentagem i mais 1, né? Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Tranquilo. Então, primeira linha aqui faltou um parênteses. Beleza, e aí depois ele faz um lista1.append elemento. Só com isso aqui eu já consigo gerar a minha lista 1. Para gerar a minha lista 2, vamos fazer um outro for. Aí também criar uma variável elemento que vai receber a mesma coisa disso aqui, né? Só que aqui eu vou mudar para lista 2. E aqui vai ser lista 2.append elemento. Beleza. E aí eu tenho as duas listas. Aí eu vou pegar a maior lista, que vai ser a com 5 elementos, que é a lista 2, e vou pegar todos os valores dessa lista e vou checar se eles estão na lista 1. Então, vou fazer com que cada valor da lista 5 eu faça esse teste. Ó, esse valor está na lista 1 ou não está? Então, vamos fazer. Eu posso criar um outro for i in. Quantos elementos tem a lista 2? 5, né? For i in range 5. E aí, eu faço o seguinte teste. Se lista 2 elemento no index i, então, ó, o que é que eu fiz? Se o elemento da lista 2 que está no index i, então, no primeiro loop isso aqui vai ser 0, ele vai pegar o elemento no index 0 até chegar no index 4, que é o limite desse range 5, né? Então, se isso aqui estiver na lista 2, ou na lista 1, isso aqui tiver na lista 1, eu vou criar outra lista com intersecal. Todo mundo lembra que em conjuntos, os elementos que pertencem a dois conjuntos são a interseção dos conjuntos, né? Então, intersecal. Eu digo que eu vou armazenar esse valor na intersecal
desses conjuntos. Então, eu pego e insiro esse valor, que é o lista 2i, né? Beleza. Só que aí tem um porém. Pode ser que esse elemento já esteja na minha interseção, né? Então, pode ser que eu acabe inserindo dois valores. E aí não faz sentido, né? Eu só quero os elementos comuns. Então, não precisa, por exemplo, se o 2 acontecer duas vezes, eu colocar o 2 duas vezes. Vocês vão ver que isso pode acontecer. Primeiro eu vou continuar e a gente vai causar esse erro para vocês verem. Então, se lista 2 e tiver na lista 1, eu acrescento. Ele vai fazer isso para todos os elementos. Fechou. No final, eu vou pedir para ele printar elementos comuns. E aí ele printa A e depois a lista 2, né? Ou a interseção, né? Intersecal. Massa. Vamos ver se funciona. Pegar aqui para salvar. Essa é a nossa aplicacal 19 intersecal de conjuntos. Beleza. Então, insira o primeiro elemento da lista 1, eu vou inserir 4, 2, 3, 35, 6. Aí na lista 2 eu vou inserir o 2 duas vezes de propósito. Vamos ver. 3, 5, 8, 4. Você vê que os elementos comuns ele printou como 2, 2 e 4. Bom, isso foi feito justamente pelo que eu falei aqui. O que é que ele fez? Ele percorreu a lista 2, primeiro elemento, que era o index 0, era 2, ele checou se estava na lista 1. E estava. Então, ele acrescentou na lista interseção. Checou o próximo, era 2 também. E aí, quando ele testou, 2 está na lista 1? Tá também. E ele pegou e armazenou de novo. Então, eu quero impedir que ele armazene números repetidos. Aí a gente pode criar aqui uma estrutura lógica aqui, né? Então, eu vou fazer se lista 2 e tiver na lista 1, então se o elemento que eu estou testando tiver na lista 1 e end ele, lista 2 e, que é o elemento que eu estou testando, not in, então não estiver na interseção, então parem para observar aqui. Eu estou fazendo aqui dois testes, né? Então a estrutura lógica que a gente viu lá no começo. Se o meu lista 2 e, que é o que eu estou testando, tiver na lista 1 e se ele não tiver not in interseção. Então essa frase ela é bem do inglês, né? Que aí vai nos benefícios do Python, da nossa linguagem está muito próxima daquilo que a gente entende. Então ele vai testar essas duas condições. Isso aqui, essa expressão toda só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras, né? Porque aqui é um i. Isso é bem intuitivo, né? Então vamos testar. E eu vou testar colocando os mesmos valores. Então, 4, 2, 35, 6, 2, 2, 3, 5, 4. E agora só vai aparecer elementos comuns 2, 4, né? Porque ele não acrescentou o 2. Beleza? Então, lembram também do not in, né? O not, ele faz com que a gente construa comparações contrárias, né? Que eu tô já aqui vendo se ele não está dentro, né? E essa também se trata de uma operação lógica, né? Utiliza operadores lógicos. Beleza. Então, na próxima aula, a gente vai falar bem rapidamente sobre alguns outros métodos. A gente já viu o método append, então a gente vai ver outros métodos, os principais, que o que eu acho que são os que vão mais aparecer, são os mais básicos. E depois nós temos nossa última aula realmente teórica do curso, que é a nossa aula onde a gente vai falar sobre a conexão entre os loops for e as listas. Beleza? Já dando também um pitacozinho na área dos iteradores. Beleza? Então, até lá!